Olá, graça e paz, boa noite. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade de poder estar ao vivo com alguns minutos aí de atraso devido a algumas configurações que eu estava aqui fazendo. Entrou aí a Anak Oliveira, o Luiz já entrou aí, já vou convidar ele aqui. Deixa eu convidar aqui. Pronto, é só tu aceitar aí, Luiz. O meu celular tá com algum problema, aí eu tô usando o celular do meu irmão. Chegou o convite, Luiz, aí pra ti? Pronto. Entrou a Gardênia, a Toninha, a Aurilene. Pronto. Deixa eu agora Pronto, agora pegou. ajeitar aqui agora. Hum. Pronto, deixa eu pegar aqui. Graça e paz, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Tá conseguindo me escutar tranquilo aí? Tá tudo bem. Tu ficou nervoso, foi que eu mandei o áudio, não chegou o áudio. Não, é porque a Toninha tava mandando mensagem pra mim, aí eu, vixe, eu é que não sei de nada aqui. Pronto. Então vamos lá, né? O meu celular, infelizmente, ele tá quase no fim fim Bora. da. Eu tô com o celular aqui do meu irmão. Ele dá para fazer vídeo, né? Dá para ouvir áudio, mas como tu pode perceber, até para mandar áudio, ele tá com um certo problema. Mas É, ficou um graças a pouquinho Deus que deu lentinho. certo aqui, tá bom? Ora. O meu Comprei som tá, até um fone novo. tá me ouvindo bem? Tô tranquilo. Pronto. Então vamos lá, vamos antes de começar, vamos fazer uma oração, chamar os amados irmãos aí para orarem, querendo ou não, é um momento espiritual para nós e vamos aí dar início, né, de acordo com o que foi combinado. Várias pessoas, né, me parabenizando lá no WhatsApp pelo assunto. Eu disse, se fosse eu, mas não foi eu que escolhi. Eu sempre faço live e ninguém parabeniza, mas glória a Deus por isso. Só parabéns. Um assunto muito bom, né? E muitas pessoas parabenizando a mim, pensando que tinha sido uma proposta minha, mas na verdade foi do Luiz. Aí. E eu vou estar aqui só mediando para que a gente possa entrar num raciocínio bem edificante. Então, eu vou orar aqui e Amém. o Luiz já pode introduzir suas palavras. Senhor Deus Pai, obrigado por mais uma oportunidade de estar em tua presença, de poder falar contigo, de poder falar de ti, de poder, Senhor, compartilhar as boas novas, de poder compartilhar, Senhor, amizade, fraternidade, de poder compartilhar o teu evangelho. Eu te peço nesta hora, Senhor, que tu possa iluminar nossa mente, que a nossa conversa seja uma conversa santa, amigável, sadia, e que nós possamos, Senhor Deus, alcançar vidas, que nós possamos, Senhor, edificar vidas. Eu te peço pelo Luiz, que vai, Senhor, aqui comigo, ministrar, Senhor, esse assunto tão importante que diz respeito à nossa vida, à nossa guerra nessa vida terrena. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. 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 Pronto. Como o assunto já diz, né? Cosmovisão. Cosmos é mundo, que vem de uma palavrinha grega, cosmos, e visão é a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta. Então, partindo desse pressuposto, todo mundo tem uma cosmovisão. Cada pessoa tem uma cosmovisão diferente. Por exemplo, a gente já vai ver aquelas pessoas supersticiosas, que tipo, não passe por baixo de escada porque vai dar azar. Isso é um tipo de cosmovisão também, porque na visão daquela pessoa, se ela passar por debaixo de uma escada, ela vai ter azar. Se ela quebrar um espelho, ela vai ter azar. Então, partindo disso, são várias cosmovisões que a gente adota durante a nossa vida. Por exemplo,
Quando a gente é pequeno, a gente logo aprende que a gente não pode tomar um café e beber um copo d'água, porque isso daria um choque térmico, não é? Então Isso. são coisas que a gente vai adotando partindo de toda a vida. E quando a gente chega nessa fase mais adolescente, a gente vai bater de frente não apenas com cosmovisões, mas também com ideologias. Com várias ideologias, tanto políticas como mais arbitrárias, se assim eu posso dizer. Então a gente vai ter uns assuntos assim muito, como é que eu posso definir? Até polêmicos, por exemplo. Então, a gente vai ter assuntos assim até polêmicos, porque no cristianismo tem o cristianismo como a gente conhece e tem o cristianismo cultural, o cristianismo inserido na cultura, com várias perguntas do tipo, o cristão pode fazer cultura, ou como músicas seculares, todas essas coisas. Então, a cosmovisão cristã, ela tenta responder esse tipo de pergunta e tentar adotar uma postura bíblica às demandas da atualidade. Eu ouvi um pastor dizendo que a cosmovisão seria não tanto um conceito teológico ou cristão, mas mais um conceito filosófico, né? Seria uma espécie de óculos, né? Com o qual você vê a vida, né? Você vê a partir da sua cosmovisão. Seria isso? Exatamente isso. Mas como você pode entender, Mateus, a cosmovisão não é nossa, a cosmovisão é de Cristo, cosmovisão cristã. Então é como se a gente tivesse um óculos, e o nosso óculos é as escrituras. A gente enxerga com base na Bíblia. Isso. Eu acho que tem uma perguntinha aqui. O que seria a cosmovisão na vida prática do crente? Olha, é uma pergunta muito interessante e até bem simples de ser respondida. A cosmovisão na vida prática de uma pessoa cristã nada mais é do que a prática pietista ou da piedade dessa pessoa. Por exemplo, no nosso dia a dia, a gente tem que entender que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Seja tomar um copo d'água, seja praticar as ações caridosas que nós podemos fazer para glorificar a Deus, para que as pessoas, segundo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai, que é perfeito. Então seria mais ou menos nessa pegada. Pronto. Já partindo para algo mais difícil, né, que até quando alguém me pergunta, eu tenho dificuldade. Por exemplo, qual deve ser o relacionamento do cristão com o homossexual? Né? Então, Sabendo que qualquer tipo de comportamento que está descrito na Bíblia como pecado, e principalmente pecados que têm consequências, porque as pessoas ouviram, como você disse, desde a infância, a gente escuta certas coisas, mas quando a gente vai a fundo, a gente vê que não é daquela forma. Por exemplo, há uma máxima que todo pecado é igual. Porém, a Bíblia diz que não é. A Bíblia diz que cada pecado ele tem consequências diferentes. E no dia do juízo, as pessoas irão receber punições diferentes. Por exemplo, a blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Então, tem tipos de pecado. Tem pecado que a Bíblia diz que devemos orar. E tem pecado que a Bíblia diz que não devemos orar. 1 João 1 João 5, ele fala sobre isso. pecados para a morte, né? Isso. Referente ao homossexualismo, por exemplo, homossexualismo e lesbianismo. Como é que eu, crente, eu vou me aproximar de uma pessoa que tem uma mente totalmente diferente da minha, né? Uma mente liberal, libertina, e eu tendo a minha mente, né, conservadora, uma mente de bons costumes, uma mente santa, como é que eu poderia lidar com uma pessoa dessas? Pronto. É uma boa pergunta. Eu até, às vezes, no início da minha caminhada, eu ficava meio com essa dúvida do como é que poderia ser a minha abordagem com um tipo de pessoa assim, mas, cara, é uma coisa muito simples também, a resposta. A gente espera uma resposta assim, muito, tem alguma fórmula mágica, mas não. Como é que nós devemos aproximar dessas pessoas? Elas são pessoas como qualquer outras, não é muito diferente a aproximação, porque a nossa aproximação é de pregar o evangelho da forma que é descrito. Orando, claro, orando sempre, pedindo ao Espírito que nos ilumine nessas missões, mas a gente tem que partir de um ponto que todos somos pecadores, todos precisamos de Cristo e a mensagem precisa ser pregada. E por onde é que vem a fé?
Pelo Pelo ouvir. ouvir a palavra de Deus. Então, como é que vão ouvir se não há quem pregue? A gente tem muito medo dessa aproximação com as pessoas, mas a gente tem que entender uma coisa. Eu vi uma frase, eu acho que é do John Piper, que é: se é para ser tem que ser radicalmente bíblico. A gente tem que pregar o evangelho porque as pessoas, elas não têm medo de demonstrar as suas ideologias, mas a gente tem medo de demonstrar Cristo para elas. Tipo, o ator da Paixão de Cristo, né, aquela lá dirigida pelo Mel Gibson, ele se converteu ao cristianismo, e ele disse que nós devemos ser descaradamente cristãos. Descaradamente, ele usou esse tipo de palavra. Porque as pessoas não têm medo de serem descaradamente pecadoras com as suas ideologias. Mas nós temos que ficar coados assim, não podemos demonstrar Cristo da maneira como ele é. Então, a maneira correta é pregar o evangelho e ser descaradamente cristão. Isso mesmo. Agora, outra questão também que é muito debatida seria do feminismo, né? E outra também do ceticismo. No homossexualismo eu não quis me referir a pregar, não, mas me referir a conviver. Paulo diz assim: se eu for me retirar do mundo para não ter contato com impuros, com adúlteros, né, com pessoas, mas eu preciso sair do mundo. Eu falo no sentido de viver, entendeu? Porque eu já ouvi pessoas falarem, não, elas dizem assim, não, ele segue o comportamento dele, ele faz o que ele quiser. Só que aí chega um ponto que você precisa ser equilibrado, né? Você não pode colocar ninguém no inferno, mas também você não pode aprovar. A Bíblia diz que os homens ímpios, eles não somente fazem, mas aprovam os pecados alheios, lá em Romanos 1. Então, a que ponto eu poderia desaprovar? De que forma eu poderia desaprovar aquele comportamento? Seria isso, entendeu? Ser errado. Desaprovar na convivência, não é? Isso, mostrar, porque assim, a pessoa ela precisa ver que ela está de alguma forma, ou precisa ouvir de mim de alguma forma que ela vai levar ela à destruição. Certo. Cara, tem uma abordagem muito bacana acerca disso, que na maneira da convivência as pessoas elas não sabem muito bem o que é o cristianismo, certo? Porque tem muitas vertentes e isso confunde a mente dessas pessoas. E na convivência é uma coisa bastante interessante. Eu sou de uma família de não crentes, de não cristãos, e eu tenho que meio que conviver com um tipo de ideologias que eu não concordo, que eu não aceito e que eu não posso me retirar sobre, mas eu sempre permaneço na minha postura. Então, como é que você pode ter uma postura genuinamente cristã? E como você pode falar que essas pessoas estão erradas? A maneira mais básica de falar que alguém está errado, segundo a Bíblia, porque nós devemos fazer segundo a Bíblia, porque qualquer outra forma que não seja a Bíblia vai ser uma fórmula falha, porque se nós temos a ciência que a fé vem pelo ouvir e que nós temos também essa ciência que pessoas pregaram para nós e foi assim que nós chegamos ao Evangelho, porque o Espírito Santo nos convenceu que nós éramos pecadores e do nosso estado de miséria, nós precisamos apresentar às pessoas a razão que elas são pecadoras. Aí entra a cosmovisão. A nossa cosmovisão é baseada em 4 pontos: criação, queda, redenção e consumação. São nesses 4 pontos que se resume a nossa cosmovisão. Deus, no princípio criou Deus céus e a terra. Gênesis 1 e 2, a criação do mundo. Deus criou tudo o que há. Mas em Gênesis 3, o homem foi tentado, o homem e a mulher foram tentados e caíram. Pecaram e foram expulsos do Éden. E aí isso sucede a proliferação do mal. Acontece as piores devastações. A gente vai ver de Adão, depois Caim, e aí a gente vai até o ponto que Lameque, ele é o primeiro homem a possuir 2 mulheres e também matar as pessoas. Só para pior, né? Pessoas sem motivo. Só para pior. Então tu vai ver de Gênesis capítulo 1 a 11, depois da queda, tu vai ver só uma sucessiva de pecados uns piores que os outros, ao ponto de Deus mandar o dilúvio. Porque
O mundo pré-diluviano, ele era perfeito. O mundo, assim, o cosmos, né? A natureza era perfeita ainda. E o homem era mau. Quando vem o dilúvio, aí acabou, foi tudo. Porque a gente vai ver que as coisas também vão Verdade. piorando. O mundo fica diferente. É como uma frase agora, que montar um mundo pré-diluviano, no nosso estado de hoje, né? É como pegar um quebra-cabeças, passar no liquidificador, triturar inteiro e querer remontar, porque a gente não consegue remontar um mundo pré-diluviano. Mas os comportamentos, eles são os mesmos. Os comportamentos dos homens são os mesmos. Então, tudo que nós vemos hoje é o efeito adâmico da queda. Aí que começa a nossa cosmovisão, ó. A gente diz, olha, Deus criou o mundo. Perfeito. Deus criou o homem. O homem caiu. Ele pecou contra Deus. Ele almejou ser igual a Deus. E desde então, os homens almejam ser igual a Deus. Sejam senhor do seu destino, mestre do seu mar, dono da sua vida. E assim a gente vai ver uma sucessiva de coisas absurdas. Então, a partir daí, a gente vai explicar para essas pessoas a nossa cosmovisão, que é Deus criou o mundo, o homem caiu, e aí a gente vai na estrada de redenção de um homem até a Deus, do ponto que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente explica isso, explica a condição de pecado do homem, da sua depravação, e explica o sacrifício genuíno de Cristo, sacrifício vicário pelos nossos pecados. E assim a gente entra na consumação, que vai ali no livro de Apocalipse, quando fala do plano final de todas as coisas, a consumação final de todas as coisas. Amém. Que bênção. Essa é a visão do crente, qualquer crente, né, que tem a esperança da vida eterna. Ele passa por essas... Exatamente. Tem essas... Ele pode ser o mais simples que for, mas ele tem essa visão, né? Tem a visão do Cristo, da volta de Jesus. E referente ao ceticismo, quando você vai para os estudos, você vai se deparar com pessoas, né, que abertamente elas se demonstram céticas, né, quanto a Deus, quanto a tudo que existe, né, referente à espiritualidade. Como é que o cristão ele deve se portar diante dos ataques? Não como ele deve apenas pregar, mas como ele deve suportar os ataques. Como é que ele pode enfrentar sem ser influenciado, mas permanecer, como você falou, tendo a postura, pela vivência, pelo comportamento. Porque, infelizmente, Luiz, nós somos, né, seres sociáveis, influenciáveis. E nós, normalmente, somos muito influenciados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, como é que o cristão ele poderia lidar de forma espiritual, de forma sábia, com pessoas que são professamente céticas? É verdade. Bom, segundo esses ataques à nossa religião, isso quer dizer, não é? Como a gente pode se portar no meio desses ataques? Bom, a gente tem que olhar para Efésios 6. Não apenas isso, mas a gente tem que olhar que a gente tem que se fortalecer em Deus para que nós sejamos bons filhos, bons senhores e bons servos. Mas não apenas isso, a gente também tem, como nós somos seres sociáveis, nós precisamos ter uma ideia de que o mundo, nós somos peregrinos neste mundo. Então, aonde quer que nós fôssemos, nós vamos ser atacados de uma forma ou de outra. Uma forma mais sutil ou uma forma mais até sugestiva. Então, o que a gente pode fazer segundo isso? A gente tem que adotar uma postura de inteligência humilhada. De inteligência humilhada. Então, como é que a gente adota essa postura de inteligência humilhada? Simples. Olha, nós somos homens. Nós nunca vamos chegar ao pleno conhecimento de Deus. Pelo fato disso, nós já somos humilhados aí. O nosso problema é que, pela arte do conhecimento e tudo que a gente vê, ainda mais nesses exemplos de escola e de faculdade, a gente vê contato com muitos argumentos ateístas que parecem ser muitas coisas. Mas, na verdade, a gente esquece que o maior conhecimento de Deus foi revelado aqui. O maior conhecimento que Ele quer que nós conhecêssemos. E, a partir disso, nós adotamos uma postura de inteligência humilhada. Inteligência humilhada diante de Deus. Essa vida constante com Deus.
Por exemplo, a gente quer aguentar os ataques contra a nossa fé, mas a gente quer aguentar do jeito errado. A gente quer aguentar, pensa que toda hora é hora da gente rebater, mas nem sempre vai ser assim. A gente tem que adotar uma postura onde, além da gente ter argumentos, como diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Nós temos que estar sempre preparados. E como é que nós vamos estar sempre preparados? Olha, usando os nossos meios de graça. Nós temos as escrituras, nós temos como orar ao Pai, nós temos como jejuar, nós temos como manter essa vida de santificação diante de Deus. Então, a maneira mais fácil, na verdade, a única maneira de se manter constante, de se manter com postura, é se manter em Deus, diante de Deus, reconhecendo que nossa inteligência é humilhada diante dele. Nós não podemos conhecer todo o conhecimento, nós não podemos conhecer plenamente o nosso Deus, porque é verdade, nós não podemos conhecer plenamente a Deus, mas nós podemos conhecer ele verdadeiramente com aquilo que ele nos revela. Tanto é que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. E esse vai ser um prazer inefável. Nós não temos como medir, vai ser incomensurável. Não temos como medir, como escalar isso. Então a gente tem que se focar nisso. Que nem todos os ataques que virão, eles vão ser, como é que eu posso dizer? Vão ser... Resistidos? Oi? Resistidos? Sim, porque o tolo diz em seu coração, não há Deus. Se a gente tem fé que essa escritura é inerrante, então ela não está errando chamando de tolo uma pessoa dessas. É porque a gente esquece que a nossa fonte primária de conhecimento está aqui. A gente quer ir em outros pontos para parecer ser mais relevante. Só que a relevância está nas escrituras. Verdade. O princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria, temer ao Senhor. Pronto. Eu estava também lendo e ouvindo. Eu tô lendo um livro chamado, estou terminando de ler, A Guerra pela Verdade, do pastor John MacArthur. Ele vai abordar essas questões, entendeu? Eu nem sabia que a gente ia fazer essa live, mas já estava lendo esse livro. Devido a algumas ideologias, por exemplo, ele cita uma no livro, eu não vou lembrar qual é a página. Ele cita um movimento evangélico que eles não acreditam mais na ortodoxia da Bíblia. Eles acreditam que a igreja ela não pode ser ortodoxa porque ela precisa ser relevante. Ele menciona o nome da igreja e o nome do expositor lá nos Estados Unidos. E em nome dessa relevância, né, eles abandonaram marcos, abandonaram temas principais da fé para ser uma igreja inclusiva, que aceita todo tipo de pessoa. Justamente era aquilo que eu estava perguntando. A que ponto eu posso aceitar as pessoas do jeito que elas são, sem mostrar para elas a verdadeira mensagem, entendeu? Para ter várias pessoas próximo de mim, eu preciso sacrificar a mensagem, ou eu sacrifico essas pessoas para lhes mostrar a verdade. A sua cosmovisão ela tem importância porque daí você vai apresentar o seu conteúdo, entendeu? Aí muitos apresentam um conteúdo pela metade, são meias verdades, que parecem verdades, mas que não transformam as pessoas que estão ali. E a proposta do pastor MacArthur é justamente defender a verdade. Ele cita Judas, né? Que Judas escreveu a sua carta com o propósito de defender a fé, entendeu? Exatamente. Tem momentos que, como você citou aí, 1 Pedro 3,15, que eu devo defender a minha fé, preparado, com mansidão. E defender a fé com mansidão não significa que eu vou me calar diante de erros grotescos, diante de falhas. Significa que eu vou, de forma equilibrada, demonstrar a verdade. Vou rebater a mentira, demonstrando a verdade. E diante disso, outro tema muito importante que nós temos no dia a dia é o cristão e a política. Como já está sendo aí noticiado. O que é que você acha referente ao cristão com a política? Como é que ele deve se comportar? Como é que ele deve se pronunciar? Essa vai mais dura, né? Não, eu já estava esperando esse tipo de pergunta, porque sempre vem nessa. Essa daí é Essa eu tenho dúvida. Essa
tenho o meu pé atrás. Não, nós todos temos. Mas aí eu vou ser mais leve aqui. Vou ir até um pouco mais devagar nessa, porque a gente tem que ir com calma. Essa é como você vê um prego. Não, você está andando numa estrada de pregos, aí você vai com calma assim, porque qualquer passo errado, você vai acabar machucando seu pé. Então, vamos lá. A gente vê uma... Vamos falar primeiro de um ponto mais específico do marketing que nós temos aqui hoje em dia, cristãos e a política. O C.S. Lewis, no seu livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, ele vai fazer o papel do diabo, né, de um diabo, enviando cartas ao seu sobrinho, ensinando ele a tentar o seu paciente. E nessas cartas, ele vai escrevendo, ele escreve até sobre esse assunto. Olha, você tem que tentar as pessoas a fazer essa dicotomia, cristãos e a política, cristãos e a ciência. Então, fazendo essa dicotomia, a gente separa as coisas. E esse é um pensamento platônico de Platão, porque Platão tem o mundo das ideias e o mundo da matéria. Tem essa dicotomia. Os cristãos, ele também tem isso, porque a gente separa. Um lado é a política, o outro lado é o cristianismo. Não, é uma coisa só. A política está inserida no cristianismo. Nossa vida inteira está inserida no cristianismo. Nós nos movemos e existimos em Deus. Movemos e existimos nele. Bom, a partir daqui já. Estou amansando já o terreno. Não tem essa dicotomia. Cristãos, não tem cristãos e a política. Tem cristianismo. Só o cristianismo. Agora vamos lá. Sobre isso a gente vai ver muitos marketings de pessoas, até pastores, padres, cristãos, né? Cristãos, que vão fazer esse marketing de defensores da verdade, de tal forma que vão levar os seus fiéis a votarem nele, a uma bancada de votos. Tem até a bancada evangélica, né, que nós temos, que somos, de vez em quando, até mal representados. Nós temos uma visão assim meio falha das coisas. E até isso prejudica muito a nossa cosmovisão, porque como a gente tem muita gente desinformada, isso vai atrapalhando o meio de ser adquirido o conhecimento. Partindo desse ponto, a gente vai ter uma coisa interessante nesse meio. E quando a gente faz uma olhada assim sobre os profetas, vamos falar, os profetas e os reis, não era uma coisa tão assim como a gente vê hoje do cristianismo. O cristianismo e a política tão assim e tal, aliado aos governos. Não era uma coisa muito assim. A gente vê o Elias e Acabe. Eram assim? A gente tem que partir desse ponto. Herodes e os cristãos, Nero, tudo mais. A gente era perseguido por essa gente. Tudo mais. Mas a gente tem que levantar homens de Deus que estejam convictos, que querem ser formados nisso. Não precisamos dos nossos pastores, que deixam seu cargo, seu pastorado, que é dom de Deus, para se tornarem prefeitos, governadores. Não precisamos disso. Nós precisamos de homens do nosso meio, homens e mulheres do nosso meio, que se levantem, estudem, para se formarem e serem bons políticos para a glória de Deus. Porque tudo é sobre isso, para a glória de Deus. A gente não tem uma dicotomia do que essa parte aqui é cristianismo, essa aqui é política. Não, é uma coisa só. Uma coisa só, não tem uma separação assim específica. Só temos o cristianismo e a política. Como devem ser os cristãos na política? Simples. Agindo, sendo justos para a glória de Deus. Não há uma coisa muito, como é que eu posso dizer, muito mais do que isso. Só é isso, para a glória de Deus. Bem simples aí, ó. Pronto, gostei. E em que momento, né, mesmo do seu pensamento, em que momento o cristão ele poderia desobedecer a uma autoridade política? Mais Pronto. pesada. Essa pergunta foi perfeita. Nossa, essa daí eu fiquei até vibrando aqui. Olha, quando o cristão ele deve desobedecer à lei. Vamos lá. A gente tem um testemunho de Romanos 13, né, que todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instruídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Mas aí a gente entende que essas leis aqui que Paulo está citando são as leis justas. E nós não podemos desobedecer, que essas leis
segundo até aí já vai para um assunto mais sociológico, que é o antropocentrismo, né, o estudo do homem na sociedade, que essas leis servem para causar um equilíbrio na sociedade, para que nós possamos viver e conviver, para não ser igual a música do Raul Seixas, né? No dia que a Terra parou, porque quando uma coisa quando tudo para de funcionar, o mundo para. É como se o mundo parasse. Aí tem mais essa questão. Então, quando o cristão ele deve desobedecer à lei? Essa pergunta é muito simples. Vejamos. Vamos lá para os rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam ali perante o decreto que eles tiveram que se prostrar diante daquele Deus. Eles obedeceram? Desobedeceram. Desobedeceram. Então, se vejamos aqui, se causar um decreto que nos proíba de cultuar Deus até nas nossas casas, o que nós vamos fazer? Desobedecer. Porque aí parte do ponto que não estará uma autoridade justa. Será igual a igreja, a Satanás perseguindo a igreja de Esmirna. Será aqueles 10 dias que significam um sofrimento completo, uma perseguição completa. Isso quer dizer que quando é que o cristão deve desobedecer às leis? Quando as leis dos homens desobedecerem às leis de Deus. Então aí a gente vai entrar Aí tu pode entrar nessa questão, e sobre fechar as igrejas? O que tu acha disso? Porque eu já estou preparado para essa pergunta aí, então vou logo responder ela daqui, para participar logo do meu raciocínio. Então, vejamos aqui. A gente sabe que pela facilidade dos protestantes de abrirem igrejas, a gente reconhece que tem muitas igrejas que não são igrejas. Eles estão abertos ali só para ganhar dinheiro dos fiéis. Então a gente tem que partir de um ponto. O que é uma igreja? Para que serve uma igreja? Qual o intuito da igreja? Aí a gente vai aprender na eclesiologia, que ela é a comunidade da fé, e a missão dela é pregar o evangelho. Pregar o evangelho. Simplesmente pregar o evangelho. Quando uma igreja não faz isso, ela não tem nem que estar aberta. Né? É só para fazer culto, é só para fazer participar da rotina. Pois é, não faz sentido. Mas aí a gente vai ver sobre essa questão de fechar as igrejas, como as igrejas estão fechadas. Vamos lá. A gente tem que partir do ponto do amor ao próximo também, esse pressuposto do amor ao próximo, porque essa doença, Covid-19, está matando as pessoas. Isso é um fato, não tem como esconder. A gente vê em todos os locais, até próximos aqui, as pessoas próximas a mim faleceram dessa doença. Então a gente tem que tomar mais um cuidado, higienização. Nessa parte de obedecer às leis não está errado, mas a gente aí tem que ter um equilíbrio para que não vá para a adoração política, onde nós tocamos Deus pelo político, nem para um estado absorto, onde a gente não saiba de nada. Nós temos que ser cristãos informados e temos que ter sempre na política uma postura equilibrada. Tem alguns textos também que falam sobre a desobediência, né? Que é o texto de Êxodo 1, se eu não me engano, que é de Sifra e Poá, deixa eu verificar aqui, que elas foram ordenadas, né, ali fazer com que os meninos egípcios fossem abortados, né? Deixa eu ver. Isso mesmo. Êxodo 1, no versículo 15 em diante, diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e a outra se chamava Poá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas na luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras. Olha aí, Deus, elas desobedeceram à autoridade egípcia. Assim, segundo o meu senso comum aqui, elas mentiram, né? E Não tem pra onde correr. Deus ainda abençoou. Tem outro texto também, você citou Sadraque, Mesaque e Abednego. Tem Daniel também, 3 capítulos depois, que ele desobedeceu, né, o decreto ali do rei. Tem também Pedro e João, né, que falaram que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem alguns textos que falam sobre
a desobediência. E é como você falou, é no momento que a ordem de Deus se contrapõe à ordem do homem, você precisa sempre obedecer a Deus. Na questão dos cultos, né, da pandemia aí, eu tenho o meu pé atrás. Eu acho que não é restrição religiosa ainda, porque se fosse era apenas para a igreja. Aí nós não poderíamos estar aqui falando, nem professando a nossa fé. Quando é uma perseguição religiosa, ela é apenas para os cristãos, não é para todo ambiente público. Então eu vejo assim. Mas acredito sim que o cristão pode desobedecer sim. Se ele for, se ele for pressionado a desobedecer a Deus, ele pode desobedecer com muita convicção. Exatamente. Pois é, esses são textos interessantes, né? Porque algumas pessoas vão partir de uma ideia errada. Por exemplo, importa mais obedecer ao Deus do que aos homens, então não vou obedecer mais lei nenhuma. E assim começa um cataclismo, uma catástrofe e tudo mais. Nós todos temos um pé atrás. Ainda não é uma restrição religiosa, porque nós ainda temos a liberdade de cultuar a Deus, né? Enfim, a gente ainda tem que tem muita coisa para cavar ainda, porque se a gente for deixar do jeito que as coisas E estão indo, o que é que você acha da obrigação da máscara? Da cara, obrigação. a máscara é até onde foi dito, né? Ele como é que eu posso dizer? É autorizado pela medicina, a gente tem que sempre olhar para esse ponto da ciência. Só que as pessoas que pegam estão morrendo também, né? Então eu vou usar aquele ponto assim, Salmo 103:13, assim como o pai se compadece de seus filhos, o Senhor se compadece daqueles que o temem. Então, bora temer a Deus que é mais jogo, porque se a gente for basear nossa esperança na política e na ciência, a gente vai se lascar sim. Verdade. Pronto. Falamos aí primeiramente falamos do homossexualismo, né? Depois Aham. do ateísmo, foi isso? Foi. Agora da política. Agora eu vou tocar onde eu gosto de tocar. Como é que o cristão ele deve lidar, primeiramente, com os fariseus, tá cheio, que é aquele mesmo estilo das pessoas do tempo de Jesus, que tem vestes espirituais, tem vida religiosa, mas não tem um coração transformado. Como é que eu posso lidar com os hereges, que é outra classe, que é pior do que os fariseus, né? Os fariseus eu tenho algumas ressalvas. Por exemplo, as pessoas quando ouvem a palavra fariseu, elas já associam a algo ruim, né? Já fica Por com causa medo. de Jesus. Realmente, eles eram de fato ruins. Mas quando você vai estudar acerca da origem do farisaísmo, a princípio, ele era algo bom. Os fariseus eles surgiram depois do cativeiro babilônico, quando o povo voltou, e eles tiveram conhecimento de que um dos motivos do cativeiro foi porque os hebreus, os israelitas, eles haviam abandonado e esquecido quase completamente a lei do Senhor. Então, no afã de guardar a lei, de não cair nas mesmas transgressões do passado, eles começaram a praticar rigorosamente a lei e algumas tradições orais. Daí eles chegam no momento em que Cristo vem, eles estão tão rigorosos que eles não ligam mais para o coração, é somente a prática da lei, aquela prática seca. Entendeu? Aí Jesus vai de contramão, por quê? Porque eles estavam do outro lado, na outra margem do extremismo. Enquanto o povo abandonou totalmente a lei, eles se apegaram tanto que se esqueceram dos princípios da lei. Então, e os heréis são aqueles que usam as escrituras, né, para manipular as pessoas, para ganhar dinheiro. Eu acredito que são os piores, né? São os mais que devem ser combatidos. Como é que eu posso combater? Como um cristão que me considero um cristão de verdade, que não barganha com minha fé, como é que eu posso combater? Como é que eu posso expor a verdade a essas pessoas que estão no nosso meio? Porque a gente fala dos de fora, mas agora os de dentro. Como é que eu devo lidar? Essa é a parte que toca na ferida de muita gente. A gente cita uma coisa, aí, tu tá falando mal da minha igreja, essas coisas tudo assim. E sobre a questão, vou começar primeiro pelo ponto mais simples, né? Vamos começar pelo fariseu, que é mais tranquilo. Por incrível que pareça, ele é bem mais tranquilo. É,
tranquilo num certo ponto, né? Porque daqui a pouco a gente chegar nos hereges. Bom, o fariseu, a princípio, como você disse, não era algo ruim, né? Ele surgiu até, foi assim, alta na época dos Ptolomeus, onde vai surgir a tradução, a Septuaginta, a tradução dos 70, não é? Aí vai ter um embate, na época de Judas Macabeu, tanto dos saduceus como dos fariseus. Os fariseus é aqueles que permaneceram com a sua língua, com os costumes judaicos, e os saduceus é aqueles que adotaram a cultura helenística e eles adoravam a Deus segundo a sua cultura. E os fariseus iam contra isso porque eles permaneciam na lei de Moisés e na Torá. Pronto. Acerca dessas pessoas que, de certo modo, têm ortodoxia, se elas não tiverem o Espírito Santo de Deus, elas não são cristãs. Por incrível que pareça, não são. Porque, aí a gente vai dizer, né, como é que você pode saber que uma pessoa não tem o Espírito Santo? Eu não sei. Não sei se tem um detector, se os hereges estão pedindo um detector de Espírito Santo. Eu ainda não vi essa tecnologia. Mas, vamos lá. Como é que a gente pode tratar dessas pessoas? A gente tem que tratar por caminho da humildade. Elas têm que ser humildes e reconhecerem a Deus. Porque, como eu estava dizendo, citando o livro do Jonas Madureira, todos nós estamos em uma condição de humilhação diante de Deus. Todos nós. Não há sequer um que esteja nesse patamar tão alto que não seja humilhado diante da glória de Deus. O conhecimento, ele não é algo ruim. Por mais que Salomão trate em Eclesiastes 1,18, que o muito saber é enfadonho, e quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Mas Eclesiastes ele tem um ponto, que do capítulo 1 ao capítulo 6 vai tratar de uma realidade debaixo do sol. Quando ele trata as questões do 7 ao 12, com as questões mais para Deus, aí vai ser uma realidade acima do sol, olhar acima do que nós estamos vendo. Aí as coisas vão ter mais esperança. Por isso que ele vai dizer, quanto à vida, a esperança. Agora vamos lá. A gente tem que pregar para essas pessoas, porque a gente não é salvo pelo conhecimento. A gente é salvo por meio da graça, mediante a fé no Filho de Deus. Nós somos salvos nisso. Então, a gente teria que adotar uma postura de pregar, como se fosse um descrente, mostrando a sã doutrina e, além disso, orando ao Espírito para que Deus possa usar de misericórdia para convencer essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Agora, sobre os hereges, aí as pessoas vão ter aquele ponto, né? Tem que ser como Calvino, tem que queimar mesmo. Não, também não é assim, a gente tem que ir tranquilo, a gente não está mais nessa época aí. Nem fazer como o pessoal da Inquisição, né? Todo mundo que era considerado herege tinha que morrer também. Vamos lá. Sobre os hereges, a gente tem que fazer uma postura uma postura parecida. Só que a gente, além de pregar para essas pessoas, a gente primeiro tem que apontar o erro delas publicamente. Aí as pessoas vão adotar aquela coisa, não pode falar publicamente, isso é falta de ética. Não é falta de ética, porque, vamos lá assim, vamos supor, Matheus, que tu tem uma empresa, certo? Ele comentou aqui, ó, joga Recebe, na fogueira. pronto, vamos supor que tu tem uma empresa, tu tem um funcionário, certo? É o teu subordinado. Esse funcionário, ele vai falar para todos os outros funcionários que o patrão, deu 2 cestas básicas a mais para todo mundo, aumentou o salário de todo mundo, e tudo isso ele vai falar em nome do patrão, em nome do Mateus, eu estou falando dessas coisas, certo? Ele além de estar mentindo, está te envergonhando publicamente perante os teus funcionários. E o que tu vai fazer com esse funcionário, além de demitir ele? Tu primeiro vai falar que ele estava errado, e tu vai expor o erro dele para todos os outros, para eles não caírem no engano. E depois, tu demite ou usa de misericórdia com ele. É mais ou menos assim, né? Então, o que a gente vai fazer com os hereges? A gente vai ter que apontar os erros publicamente. Porque quantas pessoas não estão indo em direção ao inferno por causa desses erros? Isso mesmo. Pessoas não estão indo? Quantas pessoas não estão sendo enganadas por essa teologia da prosperidade, essa teologia mais humanista que está sendo pregada hoje em dia? Quantas pessoas não estão indo em direção ao inferno por causa dessas pessoas? Então, além de nós, tem que se levantar pessoas que preguem contra essas teologias erradas, que preguem a Cristo, que exponham essas pessoas e que, além de expor essas pessoas, preguem para elas também. Porque
não adianta de nada só expor o erro e não usar de misericórdia e pregar para essas pessoas também. Verdade. Pronto, as minhas perguntas, né, até aqui estão boas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí no bate-papo aqui da live, a Osana Torres comentou assim, joga na fogueira. Aí o Carlos Alberto colocou, o Cerveto entrou. A Estamos Ana, aqui. Ana Oliveira colocou KKK, entrou a Leidiane, a Bila, Uhum. a Tonha colocou, desculpa, menino, sai sem querer. Tá bom, tia Tonha. Os fariseus, a Mirna. Amém, gente. Se vocês quiserem perguntar, as minhas perguntas até aqui. Eu tenho a mesma visão que o Luiz, né? Eu tenho algumas ressalvas. Durante a minha juventude eu tinha um pensamento, hoje já tenho outro pensamento. Eu acredito que com a idade você vai tendo algumas decepções, outras frustrações, então você vai adequando com a escritura, com a Bíblia, a sua maneira de ver o mundo, certo? E como o Luiz aí abordou muito bem, a sua cosmovisão, ela rege os seus comportamentos. As pessoas pensam, né, que a cosmovisão, ela não, ou a doutrina, ela não tem influência na vida. Mas como foi dito pelo Luiz, uma doutrina errada, ela pode levar alguém para o inferno. Um ensino errado, ele pode levar você a sacrificar em vão. Existem muitas pessoas hoje, nessas denominações, ditas neopentecostais, outras assim, que vendem a fé, que elas estão iludindo as pessoas, gerando uma falsa esperança. Por exemplo, quando eu digo para você que você não vai ter... Eu pego o microfone, ou tomo uma palavra e digo para você que a partir de hoje você não vai ter mais problema na sua vida, eu estou gerando em você uma falsa esperança. Mateus, é errado pregar que você vai ter alguma bênção ou que você vai ter alguma resolução de algum problema? Não é errado. Agora, eu dizer que você não vai ter mais problema, eu estou gerando em você uma ilusão da verdade. Porque todo dia você vai enfrentar problemas, todo dia você vai ter conta. O boleto, no dia 1 do próximo mês, ele vai chegar. Oh, Porque a vida é oh, assim. tristeza. O auxílio emergencial pode não sair, a vida é assim. Então a vida é constituída dessas coisas. Então o cristão, ele não tem uma visão de utopia, né? Aí tem uma pergunta ainda que eu não fiz, eu me esqueci já. Uma das mais importantes eu me esqueci. Então, o cristão ele precisa ser realista. Aqui a ANAC perguntou como funciona a cosmovisão prática nas redes sociais. Essa aí eu vou deixar para o Luiz, né? Eu estou aqui só deixando meu comentário. E Vamos lá. precisa ser realista, né? A vida, né? Para qualquer pessoa. Eclesiastes foi escrito por um homem muito sábio. A Bíblia diz que ele foi o mais sábio. E lá ele enfrentou várias angústias, percebendo, observando os ciclos da vida, o trabalho, a riqueza, os amigos, as mulheres. Ele percebeu e ficou angustiado. Ele viu que tudo era vaidade. Tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aí lá no final ele disse, de tudo que se tem dito, de tudo o que se tem escrito, o importante é tema a Deus e pratique o que é reto e seja feliz, em outras palavras, né? Viva a sua vida temendo a Deus. Então, a nossa vida, eu acredito que a visão principal que o cristão deve ter, o jovem cristão, é agradar a Deus. O John Piper disse que o principal de toda a escritura, de toda a revelação, é a glória de Deus. Outras pessoas dizem que Exatamente. é o amor de Deus. Eu acredito em tudo isso. Eu acredito que é a glória de Deus. Né? O fim do homem é louvar a Deus. Ele foi feito para isso. Quando o homem ele louva a Deus, né, tanto em suas práticas, como em suas palavras, como em suas canções, ele está cumprindo o propósito de Deus. Então, essas são as minhas palavras. Eu vou fazer mais uma pergunta para o Luiz, para a gente terminar, e depois ele responde aqui a Ó, até o meu pai entrando no meio aí, ó. Ribeira. Como é? Até o meu pai entrando no meio aí, ó. Olha aí, rapaz. É o Carlos, né? Carlos 091. É, Sabrina pronto. e a Andréa Vamos colocou. lá. Vai. Eu acredito que é para você, É a né? minha irmã também. Ah, É, pronto. a irmã aí. Vai que é pra ti também. Tá, vou fazer mais uma pergunta
essa também é bem polêmica. Como é que o cristão ele pode combater uma ideia anticristã chamada marxismo cultural? Tem cristão que está aderindo. Eu nem entendo como é que essa pessoa consegue conciliar. Mas vamos lá. Aos que não aderem, como é que o cristão ele pode combater biblicamente, educadamente, sabiamente o marxismo, a esquerda, né? Vamos usar a palavra aqui para as pessoas entenderem. Como é que o cristão ele É, pode combater um sistema político, né, representado pelo PT, que tem ideias anticristãs, né? Como é que o cristão ele poderia rebater isso? Não só o PT, tem outros, mas estou usando o PT como exemplo, que é um sistema político que na sua raiz ele é anticristão. Como é que o cristão ele poderia rebater e ter uma postura contra esse sistema? essa é uma ótima pergunta. Na verdade, é sempre aquela que tem mais para tocar na ferida do pessoal mesmo. Vamos lá, vamos partir desse ponto. Marxismo cultural, esquerda. Primeiro a gente tem que levar, a Bíblia diz, levando todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Primeiro ponto ali do cristão. Todo o pensamento dele tem que estar direcionado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. Todos os que são dirigidos por Deus, estes são os filhos de Deus. Todos que são dirigidos pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Então a gente tem que partir desse pressuposto. Aí agora, eu não consigo entender, eu tenho o mesmo pensamento, eu não consigo entender como alguém consegue aderir ao marxismo, às ideologias de gênero, se autodenominando cristão, porque isso para mim não faz sentido nenhum. Por exemplo, é a mesma coisa de que eu disser assim, eu sou cristão e eu sou ateu. São duas proposições que não fazem sentido nenhum. Ou eu sou uma coisa ou eu sou outra. Não tem como ser as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como ser cristão e ser marxista. Porque não faz sentido. Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. É deplorável. Che Guevara disse que se visse Cristo em qualquer lugar, fuzilaria como qualquer um outro. Essas pessoas são da ideologia de esquerda. Então, como é que a gente entende essas pessoas? Como é que a gente entende cristãos que idolatram esse tipo de gente? Não vai entender. É como a gente pegasse uma arma e apontasse para nossa cabeça e atirasse. Não faz sentido. A não ser que a gente seja insano. Porque o cristão que faz esse tipo de coisa, apoia esse tipo de ideologia, é a mesma coisa que pegar uma arma, botar o gatilho e atirar na cabeça. Não faz sentido. Agora, como um cristão deve conciliar com a sua fé e não cair no marxismo? Primeiro, se deleitando nas Sagradas Escrituras. Um dos salmos que eu gosto muito, que é o Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Essa postura de meditação, Tomás de Kempis, ele vai dizer sobre as adversidades, no seu livro Imitação de Cristo, ele vai dizer da adversidade que nós passamos. Bom, e ele vai argumentar o seguinte, claro que tem uma linguagem mais rebuscada ali, mas eu vou traduzir aqui para uma cearense. Olha, como é que você quer ser uma pessoa que não tenha nenhum sofrimento, que não tenha nenhuma peleja? Se Cristo, se o seu Senhor foi o homem mais atribulado que já teve, foi tentado em Verdade. tudo, e você não quer ser tentado em nada, aí ele vai dizer uma frase, que é a única frase que eu decorei do texto inteiro. Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. Tem que ser isso. Porque se você vê cristãos que apoiam esse tipo de ideologia, saiba, eles não são cristãos. Porque eles estão destruindo a si mesmos. Eles não são cristãos. Então, a postura é Ou então permanecer na eles não fé. conhecem ainda o que é o marxismo, né? Não conhecem. Não conhecem, porque se conhecessem e continuar na postura, são insanos. Não tem como adorar. A gente já tem que chamar um psiquiatra para ele dar o laudo médico ali de loucura. Porque não faz sentido, cara. É a mesma coisa se a gente apoiar assim, não, por favor, me matem hoje, agora, porque eu estou com vontade de morrer. Eu não estou com vontade de morrer. Mas é a mesma coisa de apoiar assim. Ou então, eu sou cristão, mas eu quero que o cristianismo acabe. Porque essa é a ideia do marxismo. Acabar com a religião.
Verdade. já acabou. Então, a gente tem que partir desse pressuposto que eles não são cristãos e que nós devemos apresentar, ó, nós devemos conhecer o marxismo, é uma coisa interessante. Nós devemos conhecer essas ideologias para que nós refutemos ela segundo as escrituras. Tem um livro de um pastor chamado Egnaldo Hélio, não sei se é de Souza. Ele tem um livro chamado Marxismo Selvagem. Eu li esse livro todinho, a noite toda. Rapaz, eu não conhecia, né? Eu li porque um amigo meu me emprestou esse livro. Ele disse que era muito bom. Ele, ele ia viajar na semana e ele precisaria que eu lesse todo, né? O livro, né? Pelo menos tentasse ler todo. Aí eu li o livro todinho numa noite só. Aí ele mostra, esse pastor é um livro curto, acho que não tem nem 200 páginas. Aí ele mostra os fundamentos, né, do marxismo, socialismo e comunismo. São palavras parecidas, né, que a gente não sabe distinguir ao certo o que é o que. Mas ele disse que todos têm a mesma função, que é destruir os valores judaicos cristãos, que é ter um sistema próprio de economia. E tudo está envolvido nessa sociedade. E às vezes nós não percebemos, mas o marxismo ele está nas escolas, ele está nas faculdades. Então, o cristão, sem perceber, está sendo influenciado. O jornalismo, basicamente, a maioria dos jornais aderem a essas filosofias e ideologias de esquerda, né, que é fazer do bem de um indivíduo, né, fazer o bem de todos, ou pregar uma igualdade mentirosa, uma igualdade mentirosa. Então, o cristão, ele precisa também entender que ele não está brigando contra as pessoas, mas contra o sistema, né, espiritual que rege aquelas pessoas. Eu acho que isso aí seria muito importante a gente entender. Quando a gente está discutindo política, como cristão, e contra um sistema diabólico, eu não posso levar para o meu pessoal, acreditar que o problema é apenas aquela pessoa, porque ela é má, ignorante, por mais que seja verdade, mas é porque existe uma guerra espiritual, existe uma força espiritual que atua no mundo, nas pessoas, nos filhos da desobediência. Então, o cristão, é como você falou lá no início, ele precisa ser equilibrado para não espantar as pessoas, né? Ele precisa pregar a verdade com mansidão, mas nunca deixar de pregar e de falar a verdade, né? Estou correto ou você acha que Exatamente. poderia... Tá corretíssimo. Tem até uma ressalva também, quando eu estava estudando a história do cinema, né? Aí sabe que o sistema do cinema começa lá na França com os irmãos Lumière, né? Depois o Thomas Edison, ele fica tentando ali roubar a ideia do pessoal dizendo que é dele e tudo mais. Não vou entrar nessa questão aqui. Mas aí quando a gente vai ver a União Soviética, né? Eles constroem o... Não, constituem uma ideologia, o URSS, que é um sistema de governo ali socialista. E o cinema, ele não é mais propagado para se utilizar das artes, apresentar a cultura, os filmes, como a arte do cinema é. A sétima arte é o cinema, onde a gente vê aquelas imagens, demonstrações de arte, né? Não era mais usado para isso, era usado para propaganda política. Todo o sistema foi 1917, 20, por aí, nessas épocas, que o cinema não era mais usado para arte, mas sim para propagação de ideologia política, para que se influenciar o povo, segundo aquela nova tecnologia do cinema, para que eles continuassem na sua ignorância e também no seu estado de subordinação ao sistema político. Então, quando a gente vai ver, a gente já está dominado por esse sistema em todas as partes mesmo, como você acabou de citar, tem nas escolas, tem na televisão, e a gente fica cercado disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem meios, hoje em dia a gente tem muitos meios. Se fossem em umas épocas mais atrás, nos anos 90, por aí, a gente não teria tantos meios de se defender como a gente tem agora. Por exemplo, a gente olha na internet, a gente tem vários cursos de teologia de graça. Tá aí na cara, de graça. A gente tem como aprender de Deus, a gente tem também curso sobre educação política de graça também, para você entender as ideologias, socialismo, marxismo e tantos outros. E também
A gente tem todos esses meios, a gente tem a literatura disponível ainda, a gente tem muita literatura cristã boa, a gente tem muitas maneiras de se informar. Então, a gente tem sempre que ter essa postura de pé atrás com a política, porque a gente está dominado por isso. O nosso país, ele diz que é um país conservador, mas ele já é quase um país comunista, já está nesse caminho Verdade, já. verdade. A gente, tem algumas pessoas, né, poucas delas, lutando. Os demais que dizem lutar pela causa dos bons costumes, da boa moral, eles estão, na verdade, interessados no dinheiro, né, no poder, porque é uma tentação do coração. Né? Quando rola muito dinheiro, muito poder, infelizmente, a minoria que não se corrompe. A gente também não pode dizer que todos se corromperam, todos estão corrompidos, mas é uma minoria, são poucos. É a O minoria. sistema político, por isso que você não pode abraçar uma causa assim sem, como o Luiz disse, sem analisar. Você vai defender uma pessoa, aí daqui a 3 anos é descoberto que a pessoa vinha roubando há 20 anos, como aconteceu com os governos passados. Então você está fazendo Pois é. papel de trouxa. Então, É de trouxa ali. você precisa sim respeitar, né, a política dentro do necessário. Precisa sim ter pessoas que você tem planejamento para votar, para escolher. Agora, você não pode defender a ponto de se tornar fidel, né? Se tornar fiel àquela pessoa. Fiel. Se ela fosse o seu Eu achei que Deus. tu, eu achei que tu ia falar a linha do fideísmo já. Ixi, já vamos entrar de novo para teologia. Fideísmo, nacionalismo. É Já uma tava aqui espécie me de tremendo. fideísmo, é você acreditar cegamente na pessoa ao ponto de achar que ela nem bebe água mais, nem erra mais. Por quê? Porque é uma loucura. É Mas inerrante. você colocar suas esperanças num político. O mandato, no mais tardar, é 8 anos. Então, essa pessoa ela está apenas sendo um componente, ela é um cidadão que está sendo um participante, está tentando fazer alguma coisa. Ela não é um Deus, ela não é o dono do país, ela é apenas um representante do povo. Então, acredito que sim, que o cristão ele pode exercer o direito de expressão, Uhum. ele pode sim expressar quem ele acredita, não há nenhum problema. E em momentos que é preciso se rebelar, na verdade, desobedecer, né, que chama de desobediência civil, ele pode sim. Agora, ele precisa ter plena convicção de que o que está sendo decretado, ordenado, é contra a fé dele, contra os princípios básicos da fé. Porque, assim, Jesus se submeteu a Pilatos e Herodes. E ele mesmo disse assim: eu tenho poder para sair dessa situação, eu tenho poder, eu peço uma ordem angelical e eu consigo sair daqui, mas não é por conta disso. Eu não estou aqui para fazer isso, né? Eu estou falando com as minhas palavras. Então, ele respeitou a autoridade que tinha Pilatos e que tinha Herodes. Então, o cristão ele deve respeitar as autoridades que estão no poder. Agora, quando essas autoridades usam o poder para poder relativizar aquilo que é básico, né, a vida, a educação, né, a honestidade, então o cristão ele não é obrigatório, ele não é obrigado a obedecer às autoridades. Eu acredito que a gente está indo bem, né? Esse assunto não está Tá indo bem. nos extremos, né? Você É. tem mais alguma coisa para falar? Ora, tem ainda uma pergunta para responder, não é? É, alguém perguntou sobre como deveria ser a cosmovisão do cristão nas redes sociais. Já Pronto, aconteceu. foi Pronto, aqui, ó. Anak foi a Oliveira. Ana. Pronto, é a minha namorada aí. É a sua namorada? Não sabia. É, pronto, Amém. vamos lá. Como funciona a cosmovisão prática nas redes sociais? É, tem pessoas que têm as suas redes sociais, né? A gente fica naquela dúvida, saber se ela é cristã ou não. Porque é cada besteira que é postado, macho, que a gente fica até numa dúvida assim, meu Deus, que é isso que essa pessoa tá postando? É um pessoal falando de Big Brother, outros falando de fofoca que viu na rua, e dificilmente vai ter alguma coisa que glorifique a Cristo. Então a gente vai partir daquele pressuposto, bem simples de novo, né? Que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Nós estamos sempre diante de Deus.
como o Agostinho retrata, né? Como o Jonas Madureira vai retratar também, nós estamos sempre nessa posição de corandel, diante de Deus. E não vivemos mais o carpe diem, que é cada dia como se fosse hoje. Nós vivemos o corandel, nós estamos sempre diante de Deus, diante da sua glória e humilhados perante a sua majestade. Então, como nós devemos, somos cristãos, como nós devemos usar nossas redes sociais? Vamos só, como é que eu posso dizer? Vamos só postar versículo todo dia e tudo mais. E não é apenas isso. Isso é muito pouco. É como a gente se rende a um farisaísmo. Por exemplo, a gente pega uma fórmula e vamos repetir essa fórmula sempre. Os fariseus, como você está dizendo, o princípio foi muito bom. Mas eles se rendiam só a isso, não tinham mais uma prática. A prática deles era só lei. E a lei que não está no coração não adianta de nada. Ortodoxia sem o Espírito Santo não adianta de nada. É como um corpo sem espírito, morto. A fé sem obras, morta, não serve. Não serve. Então, nós temos que ter esse intuito de que tudo que nós fazemos é para glorificar Deus. Então, se nós estamos aqui na live, nós estamos fazendo para a glória de Deus. Deus é o primeiro a ser glorificado. O primeiro Amém. e o último a ser glorificado. Então, se nós estamos lendo um livro, dedicando atenção a certa coisa, façamos isso para a glória de Deus também. Qualquer coisa. Quer mais, quer mais, façais tudo para a glória de Deus. Paulo fala isso para a igreja de Corinto, que estava ali num sistema de idolatria, porque eles eram gentios e uma igreja carnal, e eles precisavam entender as liberdades de uma vida cristã. Porque, como tem ali na obra primária, né, na igreja primitiva, eles não tinham tanta base como nós temos agora. Mas também eles não iam entender os problemas que nós passamos hoje. Porque é um choque de culturas, é completamente diferente. Então, como nós devemos usar nossas redes sociais? Com o intuito de glorificar a Deus, seja em qualquer postagem. Então, se a gente for postar alguma coisa, a gente tem que pensar, será que isso não envergonhar o nome de Deus? Não vai envergonhar? Será que isso que eu vou comentar vai servir para a edificação de alguém? Será que o que eu estou fazendo aqui é para a glória de Deus? Claro que todo mundo pode postar um meme. Alguém vai rir, então Deus vai ser glorificado se alguém rir. Tem que pensar nisso, é para a glória de Deus. Postar para a Amém. glória de Deus. É isso. Amém. Então, gente, obrigado. Deixa eu ver quem ficou aqui. Está a Joelza, ali do Mocunã, Paz do Senhor. A Toninha, a Antônia, né, que eu chamo de Toninha. Está aqui também a irmã Bila, a Anaki Oliveira, a Alzana e o Carlos Alberto. Paz do Senhor para vocês, Deus abençoe. Obrigado por participarem aí, por ouvirem, né, por nos suportarem por algumas horas. Tem que suportar os fracos aqui, tem que nos suportar. Então, Deus abençoe. Eu vou pedir para o Luiz orar. Aí Certo? posso também fazer uma oração depois encerrando. Ou vice-versa. Amém? Então, vamos orar. Vamos lá. Senhor Santo, Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças por este momento onde nós compartilhamos da tua palavra e estamos aqui edificando uns aos outros. Senhor, que o nosso fim seja sempre glorificar o teu santo nome. Pedimos perdão pelas nossas ofensas e falhas. Reconhecemos que tu é glorioso, poderoso. Louvado seja o teu nome eternamente. Senhor, que o nosso propósito seja edificar a tua igreja e glorificar o teu santo nome. Para a honra e glória do mundo. Amém. Senhor Deus Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de transmitir uma live, de poder falar da vida espiritual, de poder falar da tua palavra, de poder falar do teu amor, Senhor. Que essa live chegue a corações que estão em dúvida, a pessoas que estão passando por fobias, por medos, por ansiedades, e que ela possa glorificar o teu nome, como nós falamos aqui, Senhor. Que tudo isso que foi feito, que foi falado, que foi dito, Senhor, que seja para glorificar o teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Eu vou encerrar aqui, tá bom? Valeu aí, Matheus. A Alzana perguntou se vai ficar salvo. Eu tô no outro celular aqui, eu vou tentar salvar aqui, vou deixar salvo aí, tá? No perfil. Se você quiser assistir todinho depois, tá bom? Foi mais de 1 hora de live, eu acredito. Oh. Começa
10:07, vai ficar assim, salva. Eu vou tentar salvar aqui, eu vou fazer tudo para salvar, tá? Na hora. Você pode falar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Pronto, pronto. Eu vou dar uma encerrada aqui. Primeiro eu vou agradecer pela oportunidade, né, de compartilhar a palavra de Deus, compartilhar um pouco da teologia também, que é uma das áreas que eu mais amo. Agradecer de novo pela oportunidade. E sempre que precisar, nós estamos aí para Amém. Vai ter pregar o outro. evangelho. As outras vai ser mais Ora, difícil, viu? Como você se saiu bem glória a nessa, Deus. você foi bem na prova, vou botar uma mais difícil, tá bom? Pronto. Da próxima vez eu vou reger aqui uma também, aí eu vou complicar os assuntos aqui para ti também. Não, eu Ficar que vou naquela linha perguntar. assim, ó. Tem que ser aquela linha intrínseca assim, ó. Não. Tem que ser bem firme aqui mesmo. Pois tá Só bom, pergunta gente. Deus polêmica. vou deixar aí salvo, vou fazer o possível para deixar salvo. Você assiste, compartilha aí com outras pessoas. Às vezes a gente acha que não é importante, mas eu já recebi aqui várias mensagens de pessoas que estavam até mesmo em depressão, em suicídio, ouviram a palavra, né? Alguma palavra naquele momento ali gerou fé no coração, gerou paciência, gerou ânimo. Então, essas lives, elas não são curtos, mas servem de edificação. Como o Luiz falou, tudo que o crente faz, tudo que nós fazemos, ou é para a glória, ou não é para a glória de Deus. Ou está sendo feito para a glória de Deus, ou não é para a glória de Deus. Então, acredito que essas lives são para a glória de Deus, para compartilhar para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. A Toninha aí tá direto babando aí, o Luiz e o Matheus, amém. Toninho, tu nunca assistiu uma live minha, do dia que o Luizinho tu assiste, né? Tá bom, Toninho. Tô só anotando. Entrou Aí a já Ingrid, é. a Bila. Pois Deus abençoe, gente. Cheiro. Até a próxima. A paz. A paz.